O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos aos céus e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perderam, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Obrigado. Queridos irmãos e irmãs, estamos na semana de Pentecostes, chamada Semana da Unidade. Por que Semana da Unidade? Porque no Evangelho nós meditamos o capítulo 17 do Evangelho de São João. Durante toda a Páscoa, nós meditamos o discurso ou chamado Testamento de Jesus, que vai dos capítulos 13 a 17. Então estamos no final, na reta final da Páscoa, na reta final desta meditação, deste testamento espiritual de Jesus, aonde Jesus vai falando com os seus discípulos no contexto da última ceia. Portanto, fala com cada um de nós que somos os seus discípulos. E esta oração pela unidade também é chamada oração sacerdotal, porque Jesus se entrega ao Pai por amor a nós, e se entregando ao Pai por amor a nós, Ele também se entrega a nós por amor a Deus.
E, portanto, se Jesus se entregou ao Pai por amor a nós e se entregou a nós por amor ao Pai, o que é que nós devemos fazer? Nos entregar a Jesus por amor a Deus. Nos entregar a Deus por amor a Jesus. Aqui está, então, o sentido deste Evangelho que nós estamos meditando. Porque quando nós pensamos no corpo e no sangue de Cristo, que no Espírito Santo nos une num só corpo, em Jesus, no seu corpo e sangue que nós comungamos em cada Santa Missa, o Espírito Santo faz uma obra. Qual é a obra que o Espírito Santo faz? Porque nós recebemos a Eucaristia, nós nos tornamos corpo de Cristo. Desde o batismo já nós somos corpo de Cristo. Cada pessoa batizada é membra da igreja. Nós somos a igreja, como vai dizer São Pedro, a igreja do Senhor, que é o seu corpo, ela é formada não de pedras materiais, mas de pedras espirituais. Ele fala pedras vivas. Porque somos nós que no mundo testemunhamos aquilo que Jesus fez por nós. E o que é que Jesus fez por nós? Deu a sua vida por nós, se entregou por nós. Então, quando nós recebemos a Eucaristia, quando nós participamos da Santa Missa com amor, com zelo, com piedade, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a missa, ela tem 2 altares, o altar, 2 mesas ou 2 altares. O altar, a mesa da palavra, e o altar, a mesa da Eucaristia. Primeiro nós recebemos a palavra. Jesus é a palavra do Pai. O Evangelho não é um conjunto de folhas, onde está escrito uma mensagem bela, extraordinária, maravilhosa. Não, o Evangelho é o próprio Cristo que nós, por isso ficamos em pé, para ouvir o Cristo que fala conosco. É Jesus quem fala conosco quando nós ouvimos o Evangelho. E esse Jesus que nos orienta, que nos instrui, que nos faz compreender os mistérios de Deus, sim, porque a igreja é o mistério de Deus. Mas aqui, mistério não é uma coisa oculta, uma coisa assim, que a gente não vai ter acesso, que a gente não entende, que a gente não sabe. Não, é a linguagem que a palavra de Deus utiliza para falar das coisas de Deus. Usa palavras que a gente não usa todos os dias. Então, o mistério do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, se revela em Jesus. Por isso que quando a gente vem à Santa Missa, por isso tudo que está na igreja, o canto, a gente não canta samba, pagode, axé, lambada, frevo, funk, qualquer outra coisa, não. É um canto apropriado, porque nós estamos fazendo uma coisa que a gente não faz em casa, que a gente não faz no shopping, que a gente não faz dentro do ônibus ou na beira da estrada. Não, a música é diferente, o ambiente é diferente, a disposição dos lugares, ela, nesse caso aqui nossa, ela é feita para que o nosso olhar se volte, seja convergente para o altar, para a palavra de Deus, para onde está o sacerdote, que é Cristo. Cristo é o sacerdote. Então, por isso, aonde se senta o sacerdote que nos traz o Cristo, o nosso olhar se volta para a sede onde está o Padre, para a mesa da palavra, para o altar do sacrifício.
Então o nosso olhar se volta. Mesmo quando a gente vai, por exemplo, numa igreja como a Basílica de Aparecida. Aonde você esteja, o seu olhar se volta sempre para o altar. Porque ali está Cristo. Então, por quê? Porque nós recebemos o corpo de Cristo, mas antes de receber o corpo e o sangue de Cristo, no sacramento, no alimento sacramental, nós o recebemos no alimento da palavra. A palavra alimenta o nosso coração. Por isso a gente vem para ouvir Deus. Em cada Santa Missa, a gente não vai para ouvir seja quem for. Não, a gente vai... Claro, a palavra de Deus é pregada por aquele sacerdote que está presidindo a Eucaristia. Mas é a palavra de Deus, não é a palavra do sacerdote. É a palavra de Deus na boca do sacerdote. Assim, aquele que proclama a palavra, a primeira leitura, aquele que recita ou canta o salmo, é a palavra de Deus. E depois o diácono ou o sacerdote nos proclama o quê? As ideias deles, os pensamentos deles? Não, de modo nenhum. É a palavra de Deus. Por isso o incenso, por isso o cântico, por isso as velas que acompanham. E nós percebemos na hora do Evangelho, as velas ladeiam. Por que 2 velas? Para simbolizar, para nos lembrar o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento como a promessa e o Novo Testamento em Jesus, a realização da promessa. Tudo aquilo que os profetas anunciaram e mostraram se realiza em Jesus e depois na sua igreja. Como Paulo vai falar hoje. Vocês permaneçam firmes. Paulo está se despedindo da comunidade. Então ele fala as suas últimas palavras. Vocês fiquem firmes. Haverá pessoas que vão vir para tirar vocês do caminho, para tirar vocês da comunhão, para semear o joio no trigo que é a palavra de Deus, para colocar uma ideia, uma expressão, uma palavra, algumas ideologias que vão querer tirar vocês do caminho, mas vocês permaneçam firmes naquilo que vocês ouviram dos apóstolos, naquilo que vocês, vai dizer São Paulo, ouviram de mim, porque nós não transmitimos a nossa ideia, nós transmitimos a palavra de Jesus. Então, quando eu vou à missa e eu me sento na hora de estar sentado, quando eu me levanto na hora do Evangelho, nós ouvimos a palavra. Por isso a gente fica sentado nas leituras, sentado, acomodado, para ouvir bem a palavra. Que esta palavra encontre no meu coração um lugar fecundo, onde esta palavra que é semeada possa dar o seu fruto. E depois no Evangelho, por isso repito, quando tem o canto do Aleluia, então vem a procissão com as velas, com o incenso, que significa que essa nossa oração, nós reverenciamos a quem a gente oferta o incenso. O incenso é ofertado a Deus. Nós reconhecemos que naquela palavra está Deus, o próprio Jesus. Por isso é incensado a palavra. É incensado as oferendas que se tornarão o corpo e o sangue de Cristo. É incensado o altar, que é a presença de Cristo. É incensado o sacerdote, que é a presença sacramental de Cristo. É incensada a assembleia, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou lá. Então, tudo aquilo que nos traz a pessoa e a presença de Cristo recebe o incenso, porque nós não incensamos o povo como povo, a pessoa, o indivíduo, o CPF, o RG. Nós não incensamos o padre fulano, beltrano, ciclano. Nós não incensamos um livro, mas nós incensamos Cristo, Cristo Deus, que está na palavra, que está no sacerdote, que está na assembleia reunida, que é corpo de Cristo.
Por isso nós comungamos a Eucaristia, para que na ação do Espírito Santo, que nós clamamos desde o nosso batismo, desde a nossa crisma e desde Pentecostes, nós clamamos esse Espírito Santo, porque é Ele que revela a obra de Deus no nosso coração, na nossa comunidade, no mundo. Sim, o Espírito Santo está em nosso coração. Por isso nós pedimos, fazemos aquela oração que todo mundo conhece. Vinde, Espírito Santo, enchei o quê? Enchei as igrejas, enchei um tambor, enchei um barril, enchei um navio. Não, enchei os nossos corações com a vossa luz. Sim, porque o Espírito Santo quer habitar em nossa vida. E quando Ele habita em nossa vida, esse Espírito Santo que trouxe a vida ao seio de Maria, o Espírito Santo trouxe a vida ao seio de Maria, o Espírito Santo que consagra o pão e o vinho, esse mesmo Espírito Santo que trouxe a vida de Jesus ao seio de Maria, que mudou o pão em corpo de Cristo, o vinho em sangue do Senhor, ele é derramado em nossos corações. Olha a obra do Espírito Santo como é extraordinária, bela, maravilhosa. O Espírito Santo fecundou Jesus no ventre da Santíssima Virgem Maria. Então a gente pensa, bom, se o Espírito Santo veio e fecundou o Verbo eterno de Deus no ventre da Santíssima Virgem Maria, esse Espírito Santo que fecundou a segunda pessoa da Santíssima Trindade no ventre castíssimo e puríssimo da Virgem Maria, não pode transformar o pão em corpo de Cristo e o vinho no seu sangue? É claro. E esse Espírito Santo que trouxe nosso Senhor ao seio de Nossa Senhora e transformou o pão em corpo do Senhor, o vinho em seu sangue, como nós rezamos, corpo, sangue, alma e divindade. Jesus está, assim como está no céu, está no altar. É o mesmo Cristo. A forma é sacramental, é um sacramento. O que significa a palavra sacramento? É um sinal, é algo que eu vejo. Eu vejo a hóstia, eu pego o cálice, olho lá dentro, eu vejo o vinho. Eu sinto o gosto de vinho, eu sinto o cheiro do vinho, eu vejo a cor do vinho, mas não é mais vinho. Eu vejo a hóstia, mas não é mais pão. É o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, como Ele está no céu. Aqui na terra está em forma sacramental, por isso os sacramentos. Assim como quando é jogada água sobre a cabeça do catecúmeno, criança ou adulto, naquele gesto sacramental, quer dizer, naquele gesto visível, isso é a palavra sacramento. É um sinal visível que nos traz a graça invisível. Alguém aqui está vendo a graça de Deus? Não, nós não vemos a graça. Ela não é algo material, mas ela se expressa nos sacramentos, que são coisas visíveis, são sinais. A gente pode ver, a gente pode tocar, a gente pode experimentar. A gente sente o cheiro, a gente vê, a gente toca, a gente ouve a água sendo derramada. A gente sente o óleo quando o bispo unge a nossa cabeça no Santo Crisma. Quando nosso batismo é confirmado, então o sacramento é este sinal, a palavra sinal já diz, é algo que eu vejo, é um sinal. Alguém faz, quando por exemplo eu faço um sinal, estou mexendo com as mãos, o que você está entendendo por esse sinal? Pode vir, venham para cá. Se eu falar, faço esse sinal, para aí, fica aí, não vem não, fica aí, está acontecendo alguma coisa. Ou se eu faço esse sinal, Padre Ronaldo, está chegando, silêncio. Então, claro, agora falei que é para fazer silêncio, mas o sinal já deve dizer silêncio.
Assim como a gente vê uma placa de trânsito, não está escrito lá, mas só a placa eu leio, se eu estudei as leis de trânsito, eu sei o que aquela placa está indicando. Cuidado, curva perigosa, reduz a velocidade, a pista está interditada, enfim, as placas têm os seus sinais. Então, assim como a gente faz nas coisas do cotidiano, Deus se serve da sua criatura para nos transmitir a graça que vem do céu. Para que essa graça? Porque Cristo deu a vida por sua igreja, porque Cristo nos salvou. Então, ora, se o nosso Deus, se o nosso Senhor deu a vida por nós, qual é a nossa atitude diante de uma pessoa? E essa pessoa não é qualquer pessoa, mas é Deus. Nós estamos falando com Deus, nós estamos olhando, ouvindo, tocando, nós estamos experimentando, estamos entrando num relacionamento da nossa pessoa com a pessoa de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Com Deus Pai, quando é que eu entro em relacionamento com Deus Pai? Quando eu vejo toda a criação, quando eu vejo uma senhora idosa, mas que caminha calma, lentamente, mas ela demonstra sua fé. Quando a gente vê uma criança correndo pela igreja ou uma criança gritando, porque o tempo já está indo e ela não vê que nada acontece, ela não ganha nada, não recebe nada, a criança quer alguma coisa para si, a gente vê ali Deus agindo, porque o Deus que deu a vida àquela senhorinha, com muitos anos de vida, e aquela criança que está com a vida por começar, é o mesmo Deus. Quando a gente contempla a beleza da serra, a chuva, o vento, o fogo, as criaturas de Deus, nós meditamos e pensamos no Deus Pai. Quando nós entramos em comunhão com Jesus, na sua palavra e na Eucaristia, que daqui a alguns instantes nós iremos receber. Então eu sei que esse Jesus desceu do céu, por amor a cada um de nós e por amor a todos nós, por amor a toda a humanidade, não só nós que aqui estamos e vamos recebê-lo na palavra e na Eucaristia, mas ele veio do céu por amor a todo o gênero humano. Por isso que quando nós ouvimos a palavra de Cristo e o recebemos na Eucaristia, qual é a nossa atitude? A atitude de sair da igreja e amar aqueles que estão lá fora, que não vieram. Não importa o motivo pelos quais eles não vieram. Não é o nosso papel julgar. Não vieram porque não tem fé, não vieram porque não gostam, não vieram porque o padre expulsou, espantou, não vieram porque a igreja está cheia, não cabe mais ninguém, não vieram porque está calor, não vieram porque está frio, não vieram porque está chovendo, não vieram porque está na estiagem. Não sabemos porque não vieram e não nos interessa sob esse aspecto de não julgar, mas a gente sai da igreja porque ouviu a palavra, que é o próprio Jesus, porque recebeu Jesus na Eucaristia, porque nos alimentamos do próprio Deus, porque contemplamos a obra de Deus Pai, porque recebemos Jesus em nossa alma, em nosso coração, na força do Espírito Santo, que nós estamos clamando por esses dias. A gente sai para quê? Para que o mundo se transforme numa grande casa de Deus, numa grande igreja, num lugar onde todos possam fazer aquilo que nós estamos fazendo, amar a Santíssima Trindade, amar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entregar a nossa vida a Ele. E quando a gente vive nessa perspectiva, o que é que a gente constrói? A igreja. Aqueles que amam a Deus, aqueles que adoram o Pai, aqueles que se submetem à palavra do Filho, aqueles que se moldam pela ação do Espírito Santo, o que é que fazem? Fazem a igreja, porque a igreja é comunhão.
Na igreja, a gente não fica olhando os detalhes. Ah, porque fulano falou isso, porque ciclano gosta daquilo, porque Beltrano pensa não sei no quê. Essas são as nossas individualidades, ou a gente pode chamar as nossas bandeiras, as nossas pautas, o que é que a gente queira chamar, porque cada um de nós teve uma educação, porque um é mais expansivo, outro mais é recolhido, um tem um carisma ou um dom de desenhar, e o outro de organizar o grupo, o outro de cantar. Imagine se todo mundo cantasse. A gente precisa de quem cante, mas a gente precisa de quem proclame a palavra. A gente precisa de quem eduque as nossas crianças, adolescentes e jovens na fé da igreja, na vida da comunidade. A gente precisa daquelas pessoas que gastam de uma forma boa o seu tempo rezando por nós, pela nossa perseverança, pela nossa conversão. A gente precisa daqueles que estudem a liturgia, a palavra, as leis da igreja, a doutrina, para nos fazer compreender melhor como melhor obedecer a Deus. A gente precisa dos engenheiros e dos arquitetos que construam os templos na sua beleza. Quantas pessoas entram aqui no santuário, quando a gente vê que a pessoa, olha, é a primeira vez que eu estou vindo, olha como a igreja é bonita, e adoram Jesus no Santíssimo Sacramento. Alguns até ficam tão emocionados que falam, nossa, como o Santíssimo daqui é bonito. Quer dizer, eles querem falar o ostensório, né? Mas ficam tão emocionados, como o Santíssimo é bonito. Bom, o Santíssimo é bonito em qualquer lugar, sobretudo no nosso coração. Mas elas falam do ostensório, mas a gente entende, porque elas ficam tão emocionadas, tão envolvidas com a beleza, com a santidade do lugar. E quando eu falo do santuário, eu me lembro naquele dia, estava sentado por ali assim, quase na ponta do banco. De um lado estava o padre Jorge, na ponta do banco, eu no meio, do outro lado o padre Jusemar. E eu vendo aquele incenso, Dom Luiz ungindo as cruzes da igreja, consagrando a igreja, aquele canto, a liturgia que foi tão belamente preparada pelo padre Ronaldo e todo mundo da liturgia dessa paróquia. Foi uma daquelas missas que a gente guarda no coração e na lembrança por muito tempo. Então, tudo aquilo que Deus realizou na consagração deste santuário, na instauração deste santuário, vai perpetuar até a segunda vinda de Cristo, porque aqui foi feito que esse lugar foi consagrado ao Santíssimo Sacramento e a tudo que está ao redor do Santíssimo Sacramento. A Santíssima Virgem Maria, São Miguel, os anjos e os santos e o povo amado e fiel de Deus. Por isso, quando a gente... Por que se chama santuário? Porque aqui é o lugar da misericórdia, por isso que tem confissão. A hora que você bater aqui e falar, eu preciso me confessar, vai sair algum padre de algum lugar e vai te atender. Se não tiver padre, o Espírito Santo vai cuspir um padre aqui, vai derrubar um padre aqui, vai plasmar um padre aqui, e você vai confessar os seus pecados, porque é o lugar da misericórdia. O santuário, como... Claro, cada igreja, mas a palavra santuário significa aqui Deus vai se manifestar de uma forma extraordinária. Por isso a pessoa vai entrar, até aquela pessoa que não entende direito, mas ela vê, né? Sobretudo durante o dia, quando está mais escuro, só tem as luzes aqui no presbitério, então o ostensório fica bem iluminado, então querendo ou não querendo, seu olhar se volta. Então a gente fica olhando, né? A gente é acometido de um assombro. Aí querendo ou querendo a pessoa se ajoelha, ela faz uma cruz bem feita, mal feita, não importa. Mas Deus toca com os raios da sua misericórdia no coração do santo, do pecador, do que está já para entrar rasgando no céu, daquele que está perdido nos seus pecados. Mas o Senhor, pela sua graça, toca no coração das pessoas. Por isso aqueles guardas de honra que ficam aqui intercedendo, pedindo a Jesus, Senhor, perdoa os meus pecados, mas perdoa os pecados dos meus irmãos, desses que estão passando na Dutra, desses que vão entrar aqui no dia de hoje, desses que passam na frente e zombam de Ti, e zombam de nós, desses que não querem saber da igreja, desses que abandonaram a igreja. Está sempre ali uma pessoa, e essa adoração é feita de hora em hora.
somente interrompida pela Santa Missa. Claro, porque se Jesus está lá no baldaquino, no ostensório, é porque primeiro ele esteve no altar, na Santíssima Eucaristia, na missa. Por isso, São João Bosco vai dizer, e eu já vou terminando, a maior fonte de graças que o Senhor dá a nós é na Santa Eucaristia. Não tem um lugar mais sublime, mais santo. Não existe um momento mais sublime, mais santo. Se nós juntarmos todos os mártires da igreja, todos. Se nós juntarmos, por exemplo, uma obra tão bonita que é a mãe gerando um filho. Se nós juntarmos todas as pessoas que fazem toda a caridade do mundo, se nós pudéssemos juntar em um lugar todos os mártires que deram a vida, todas as mães que geraram um filho, que é algo extraordinário, porque nós nascemos, a nossa vida é algo extraordinário, é sinal do amor de Deus. Então, se nós juntássemos todas as vidas que nasceram, em todos os tempos, todos os mártires que deram sua vida, todas as pessoas que sacrificaram sua vida por alguém, todo o bem que foi feito em todo o tempo, durante todos os séculos da existência humana, tudo isso junto, não dá uma única Santa Missa. Não dá. Não dá as graças que Deus nos dá na Santa Missa. Por isso que a missa, quando a gente fala assim, faça uma oração poderosa, uma oração forte, uma oração de poder, eu estou numa miséria, eu estou no desespero, eu estou no pecado, eu não tenho salvação, faça uma oração de poder, uma oração forte, o adjetivo que a gente queira dar. Basta você entrar numa igreja e participar de uma Santa Missa. Ela seja na maior catedral basílica do mundo, como a de São Pedro, por exemplo, em Roma, ou na capelinha mais humilde e simples num canto do mundo. É o mesmo santo sacrifício, porque não é o templo, a beleza do templo, ou a simplicidade do templo, ou a eloquência do sacerdote, ou até a fraqueza do sacerdote, não. Mas é quem se entrega, é o Senhor que se oferece ao Pai por amor a nós. É o próprio Deus, na pessoa de Jesus, que se oferta ao Pai no Espírito Santo por amor a nós. Essa é a Santa Missa. Por isso que quando eu tenho consciência da minha fé, quando eu vivo com amor a minha fé, eu não vou na missa por obrigação. Eu devo ir sábado, eu devo ir domingo. Quando a pessoa tem consciência, ela não se faz mais essas perguntas. Como hoje a pessoa perguntou, eu devo rezar aquela oração das horas, que nós chamamos o breviário, a liturgia das horas. Até que horas eu devo rezar laudes? Bom, tecnicamente até as 9 horas. Até as 9 você tem que rezar a oração da manhã. Depois das 9 já é a hora média. A hora prima, terça, noa. Prima, terça, noa. Né? E laudes, vésperas. Completas e ofício das leituras. Essas são as horas que nós rezamos. 7 horas, 7 momentos do dia, o padre e a freira devem rezar uma oração que é comum para toda a igreja do mundo, que se chama liturgia das horas. Mas que hora eu devo rezar? Não importa a hora. Mas se a pessoa quer ser precisa, a oração das laudes até as 9. Não importa. Mas quando eu compreendo que eu vivo na igreja de Cristo, quando eu compreendo o que o Senhor fez por mim, e isso está em cada Santa Missa. Eu não vou
porque eu sou obrigado, porque eu assinei um termo, porque eu sou desse grupo, daquele, porque eu sou da ordem terceira, porque eu sou guarda de honra do Santíssimo, porque eu sou dessa comunidade ou daquela. Não, eu não faço as coisas por obrigação. Eu tenho responsabilidade, eu sou um cristão maduro na fé. Mas eu faço na caridade, na generosidade, porque Deus se entregou sem reservas, por amor a mim e a toda a humanidade. E depois, São João Bosco diz, depois da Santa Missa, junto com o Santo Rosário, adoração ao Santíssimo Sacramento. Depois da Santa Missa. Depois da Santa Missa. O Rosário, você não pode estar na igreja todo o tempo, toda hora, como você gostaria? Reze o Rosário. Através da mãe, a gente chega aonde? No filho. E você duvida que Nossa Senhora não entrega o teu coração a Jesus? Não entrega teus pedidos a Jesus? É claro, outra coisa ela não faz que cuidar dos seus filhos. Mas se você pode, vem à igreja, a qualquer igreja, nessa de um modo especial, porque é um santuário de adoração. Então, nesse santuário, o que eu devo fazer? Adorar. O que eu devo fazer? Adorar. O que eu devo fazer? Adorar. Depois de participar da Santa Missa, o tempo que eu entrar aqui, ainda que seja 1 minuto, 5 minutos, não importa. Deus sabe o teu coração, mas dobra o teu joelho. Se você pode, toque com o joelho até o chão para dizer, eu não sou nada sem você. Esse é o sentido da genuflexão. É um sacramental. Você genuflete, você toca com o seu joelho no chão para dizer, tudo que eu tenho, eu recebi de ti. Eu não sou nada sem ti. Eu preciso de ti todas as horas da minha vida. Minha vida sem vós, de nada vale. É isso que a gente faz nessa igreja. A gente adora. E se eu assim adoro, e se eu venero Nossa Senhora, e se eu ouço a palavra de Deus, o Espírito Santo será derramado. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, nesta preparação para a festa de Pentecostes, nesse dia, na hora, você já ouviu a palavra, na hora que você for receber a Eucaristia, diga a Jesus. Depois, no momento de adoração que vamos fazer conforme está determinado, Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego os meus, eu te entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Te entrego também os meus pecados, minhas misérias, minhas imperfeições, porque eu sei que através de mim o Senhor vai derramar o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai me impulsionar para que eu seja um instrumento teu, minha casa, na rua onde eu moro, no bairro, no meu trabalho, na escola, na manicure quando eu vou cortar o cabelo, no mercado. Aonde eu for, eu vou transmitir o amor que eu recebi de ti. Nesta e em cada Santa Missa que eu participo, no rosário que eu rezo, na adoração que eu faço, eu vos recebo no meu coração. Eu adoro o Pai e eu levo o Espírito Santo, assim como moldou e mudou a minha vida, que molde e mude a vida de tantos homens e mulheres que não vos amam, não vos adoram, não creem em vós, não esperam em vós. Amém.